Já sentiu como se sua vida estivesse desmoronando, como um castelo de areia levado pelas ondas? Eu vivi isso intensamente. Há alguns anos, minha vida parecia um furacão. Uma crise financeira me deixou com dívidas que eu não sabia como pagar. Minha saúde mental estava abalada por uma ansiedade que não cedia. E eu me sentia distante de Deus, como se Ele tivesse virado as costas. Cada dia era uma batalha para não me render ao desespero, e eu me perguntava se ainda havia esperança para mim. Numa noite, com o peso do mundo nos ombros, sentei na sala, com a casa silenciosa e meu coração em pedaços. Peguei minha Bíblia, quase por instinto, e abri em Salmos 22:3. Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aquelas palavras me intrigaram, mas confesso que pareciam distantes. Como o louvor poderia mudar minha história se eu mal conseguia respirar? Pensei em Paulo e Silas, louvando na prisão em Atos 16:25-26, e como Deus os libertou. Mas minha fé estava tão frágil que eu duvidava que Deus pudesse ouvir meu clamor. Na igreja eu via pessoas levantando as mãos em adoração, cheias de alegria, e me sentia um intruso. Minha oração era mais um grito abafado. Deus, você ainda está aqui? Há um milagre para mim? Minha vida parecia um deserto sem fim, onde o louvor era apenas um eco distante. Eu queria acreditar, mas a dor era mais alta que qualquer cântico. Mas naquela noite uma faísca brilhou no meu coração. E se o louvor, um simples hosana, pudesse trazer a presença de Deus para minha crise? E se, como Paulo e Silas, meu cântico pudesse abrir portas? Não tinha forças, mas aquela faísca me fez abrir a Bíblia com mais esperança, esperando que Deus transformasse minha história através do louvor. A ansiedade era como uma corrente me arrastando para o fundo, mas eu decidi não me render. Pensei que, se tentasse com mais força, poderia encontrar uma saída. Tentei resolver as dívidas, cortando gastos, buscando bicos, mas cada conta nova parecia um golpe. Tentei acalmar a mente com exercícios, leitura, mas a ansiedade voltava à noite como um ladrão. Eu estava num deserto, com a areia da incerteza me sufocando a cada passo. Na minha fé, busquei respostas na Bíblia. Voltei a Salmos 22:3 repetindo: Tu és entronizado entre os louvores. Li sobre Paulo e Silas, que louvaram na prisão e viram as portas se abrirem. Tentei imitar, cantando hinos conhecidos, orando com mais fervor, mas minha voz tremia, e meu coração ainda estava pesado. Deus, por que não sinto tua presença? Meu louvor é suficiente? Minha fé parecia uma chama frágil, prestes a apagar. Fui aos cultos, participei de momentos de adoração, tentando encontrar Deus no louvor. Um pastor pregou sobre Atos 16:25-26, dizendo que o louvor convida à presença de Deus, mesmo na dor. Anotei, tentei aplicar, mas a ansiedade me puxava para baixo. Na igreja, via pessoas louvando com liberdade e isso aumentava minha culpa. Eu me perguntava, por que não consigo louvar como eles? Minha vida parecia um grito preso, sem espaço para um hosana. Numa noite, após mais uma conta atrasada, sentei exausto com a Bíblia ao meu lado. Estava cansado de tentar sozinho. Só consegui sussurrar: Deus, se o louvor traz tua presença, ajuda-me a cantar hosana. Eu estava no limite, com apenas um fio de esperança, esperando que Deus ouvisse meu louvor, como ouviu Paulo e Silas. Naquela noite, quando sussurrei Deus ajuda-me a cantar, algo mudou. Peguei a Bíblia com o coração apertado e voltei a Salmos 22:3. Tu és santo, entronizado entre os louvores. Li sobre Paulo e Silas, que louvaram na prisão e viram Deus agir. Pela primeira vez, aquelas palavras não eram apenas histórias, eram um convite. Era como se Deus estivesse sussurrando na minha alma: Louve-me, e minha presença mudará sua história. Percebi que, todo esse tempo, eu tentava resolver a crise sozinho, mas Deus queria meu louvor mesmo fraco. Comecei a cantar um hino simples, hosana, com a voz trêmula. Pensei em Paulo e Silas, que louvaram com correntes nos pés, e em Jesus, recebido com hosana em Jerusalém. Minha ansiedade, minhas dívidas,
Minha dor não eram maiores que a presença de Deus. Salmos 22:3 me mostrou que o louvor atrai Deus, e Hosana era minha ponte para Ele. Naquela noite cantei: Hosana, Senhor, vem mudar minha história. Meu louvor não era perfeito, mas era honesto, e senti Deus por perto. Uma paz inesperada envolveu meu coração. Não era como se as dívidas tivessem sumido ou a ansiedade desaparecido, mas eu sabia que Deus estava comigo. Pensei nas portas abertas para Paulo e Silas pelo louvor. Meu Hosana estava convidando a presença de Deus, e meu milagre estava começando. Naquela noite dormi com uma leveza que não sentia há meses, sabendo que Deus estava trabalhando através do meu louvor. Depois daquela noite comecei a viver com uma nova esperança. As dívidas e a ansiedade ainda estavam lá, mas eu não me sentia mais preso. Salmos 22:3 se tornou minha âncora. Deus habitava no meu louvor, e meu Hosana trazia sua presença. Comecei a confiar que Ele estava trabalhando mesmo que eu não visse. Isso mudou como eu orava, como enfrentava a crise, como via minha própria história. Decidi parar de lutar sozinho. Continuei buscando soluções para as finanças, mas com fé no Deus que ouve o louvor. Cuidei da minha saúde mental, com ajuda profissional, mas confiando que meu Hosana convidava a presença divina. Minha rotina mudou. Antes de dormir, lia Salmos 22:3, cantava um hino e dizia Hosana com confiança. Aos poucos, a ansiedade perdeu força e senti momentos de paz que não explicava. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes escondia minha dor com vergonha de parecer fraco. Mas quando contei como o louvor mudou minha perspectiva, vi pessoas se conectarem. Um irmão disse que minha história o inspirou a louvar em meio a um divórcio. Minha dor, que eu achava que me isolava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança. Salmos 22:3 me lembrava que o louvor atrai Deus, como fez com Paulo e Silas. Aos poucos vi milagres. Uma oportunidade financeira surgiu, pequena, mas suficiente para pagar uma dívida. Minha ansiedade diminuiu, não porque tudo estava perfeito, mas porque a presença de Deus me sustentava. Minha fé cresceu, não por minha força, mas pelo poder do meu Hosana. Minha história estava se tornando um testemunho de que o louvor muda tudo. Se sua vida parece um furacão achando que Deus está distante, quero te dizer: o louvor pode mudar tudo hoje. Minha jornada me ensinou que Salmos 22:3 é uma promessa viva. Deus habita no seu Hosana, e Ele está pronto para transformar sua história. Paulo e Silas louvaram na prisão e Deus abriu portas. Seu louvor, mesmo fraco, é suficiente para trazer um milagre. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, louve com fé. Cante Hosana, ou um hino simples mesmo na dor. Deus ouve. Segundo, comece pequeno. Leia Salmos 22:3. Cante por 1 minuto. Confie na presença divina. Terceiro, conecte-se com uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Louvar com outros pode reacender sua esperança. Acima de tudo, creia que seu Hosana convida a presença de Deus. Salmos 22:3 promete que Ele habita no louvor. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em Salmos 22:3 e ler em voz alta. Cante Hosana com o coração aberto. Talvez seja louvar sozinho, compartilhar um hino com alguém, ou confiar num passo pequeno. Quero te convidar a fazer isso agora. Cante Hosana, Senhor, muda minha história. Depois, dê um passo. Sua história, com toda a sua dor, é o lugar onde Deus quer te encontrar. Ele está te guiando para um milagre, e seu louvor vai inspirar outros. Vamos caminhar juntos louvando Hosana hoje?